Vamos nós, bom dia. Hoje, com uma manhã já menos carrancuda, já mais bonita, ensolarada. Bom dia. Bom dia, meus amores. Até mais tarde, meus fofos. Amo vocês. Essa madrugada, às 3 e pouquinho da manhã, 3h10, tomamos um susto danado. Cauê sai gritando do quarto dele. Mamãe, 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 gritando. Sobe na nossa cama. Eu tive um sonho bravo. Um dinossauro entrou no quarto e me pegou. Judiação. Ai, meu Deus. Ai. Ai, ai, ai. Claro que por conta disso, era 3 da manhã, né? Eu tive que ir pra sala dormir. Não porque alguém me mandou, mas porque não dá. Não dá pra dormir. Se fossem só mais alguns minutos, uma meia hora, 1 hora e pouquinho, eu até tentaria, mas mais 3 horas para descansar, vindo de uma quarta-feira com duplo expediente, dupla jornada de trabalho, eu preferi ir descansar o restinho na sala. Mas assim, ele tá terrível. Ontem ele endoidou a mãe dele. Muita desobediência. Mas ao mesmo tempo, isso parece que é comum entre as crianças muito levadas, é que ele tem uma reserva de carinho para nós, tão aconchegante, tão gostosa. Mas coitadinho, deu muita dó, né? Pesadelo é pesadelo, não tem o que fazer. Tem que estar lá, pra ampará-lo, né? Pra não deixar que ele se sinta abandonado. Tem que estar perto para socorrer. Enfim. Bom, hoje é quinta-feira. Hoje é dia 26 de agosto de 2018. Sobrevivemos a mais uma previsão de fim de mundo de alguma seita, religião ou ideia babaca que sempre tem quem acredite nela para poder propagar. Porque a última previsão estava dando conta de que em 24 de agosto acabaria o mundo. E acabar o mundo é uma coisa bem engraçada, né? Na minha infância isso era mais comum. Essas previsões de fim de mundo eram mais constantes, assim, só que elas ao mesmo tempo que não se espalhavam com tanta rapidez, quando elas chegavam, elas demoravam para ir embora. Né? Você não tinha a tecnologia para espalhar e nem para desmistificar o assunto. Né? E também era muito comum, nas últimas décadas, isso tem diminuído bastante, as previsões de Nostradamus. Eu sei muito pouco sobre esse mané. É um mané, é um trouxa. Enfim, sei muito pouco sobre esse mano aí, mas eu sei que o mundo ocidental conviveu com as previsões de Nostradamus, que tinham um conceito básico. Alguém que viveu aí há séculos antes de Cristo, antes da contagem cristã, né? Fica
mais fácil assim. E era comum, assim, vou dar alguns exemplos. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, na década de 80, um sujeito sensacional, um sujeito que era ator de Hollywood, se tornou presidente, veio ao Brasil e chamou o Brasil de Bolívia. E, enfim, ele sofreu um atentado, tomou um tiro. E logo depois do evento já estavam os jornais especializados reportando que Nostradamus previu, porque tem uma carta, um título, um não sei o que, dizendo que no ano de aproximação do equinócio de não sei o que, era tudo completamente codificado, né? E a decodificação é uma coisa muito interessante. Ela só acontecia depois do evento, não antes, né? E isso torna a presença do cara, a história do cara ainda mais inútil. Ainda mais inútil. É aquele cara que acontece o negócio, ele fala, eu te disse, é mesmo. Porque ninguém é capaz de decifrar o que o cara escreveu antes de acontecer. Aí o Papa João Paulo II também sofreu um atentado. O famosíssimo Papa João Paulo II sofreu um atentado e já foram encontrar lá nos escritos de Nostradamus, olha, ele tinha falado, hein? E nada, né? Mas enfim, coisas que eram comuns na minha juventude, na minha infância, de se ouvir. Haviam reportagens enormes sobre Nostradamus. Reportagens principais de Fantástico, por exemplo, né? E enfim, a mentalidade era outra, né? O patamar intelectual era outro. Por isso que hoje exige um patamar diferenciado. Por isso que quando me colocam que a solução está em ideias do passado, eu tenho que lembrar, eu tenho que usar da minha lucidez aos 49 anos de idade para passar para essas pessoas, que geralmente os defensores desses valores sequer se lembram disso. É comum a gente lembrar do passado com nostalgia, não porque era super bom, mas você era criança, você tinha menos vivência, menos experiência e menos sensibilidade ao que estava acontecendo na sua volta, tá? Ô, cretinha, não muda de faixa sem dar seta, cara. Faz isso não. Vamos para algumas atualidades. Os Estados Unidos, não, o hemisfério norte, né, do planeta, vivendo momentos bastante difíceis, que é o verão deles. E como eles têm temperaturas agressivas o tempo todo, raramente as temperaturas são amenas. O inverno é extremamente pesado, temperaturas baixíssimas, congelantes. E o verão é extremamente pesado, temperaturas altíssimas, temporais, ciclones, tornados. E tudo que o verão traz em proporções muito maiores do que as que vivemos aqui. Por mais que aqui ainda consiga judiar tanto da nossa estrutura e da nossa população, mais carente principalmente. Cara, chegou a registrar no Colorado 48 graus. 48 graus. Para se pensar o que é uma temperatura de 48 graus, eu tenho que lembrar de, no meu passado quase remoto aí,
de vezes em que eu ia com o Roberto lá na sauna Chuí. E que era 52, 55 graus na sauna. A gente fica 5, 10 minutos forçando o corpo a não sair dali. E depois vai para uma ducha gelada, porque é impossível você contornar isso. Agora você imagina ao meio-dia de um dia você ter 48, 40 graus que você tem, como você tem aqui no Rio de Janeiro, em alguns pedaços do verão. É pesadíssimo, é extremamente desconfortável. Não só desconfortável, mas perigosíssimo à saúde. E muita floresta queimando muito. A Grécia, na costa leste da Grécia, uma situação de... Eita, nós... Tem que brecar porque você não tem sensibilidade pra ver que eu posso bater, né, mano? Presta atenção, brother. Tomara que seja só excesso de veículos, mas não está sendo normal esse trânsito aqui. Uma coisinha pode ter acontecido por aqui. E muitas mortes, muitas casas perdidas, muitas cidades devastadas. Um verão extremamente agressivo. Sério, brother? Nem olhou, né? Nem olhou. E o problema é esse. Se eu sou uma RR1000 aqui, meu amigo, já tava os dois, cada um para um lado, estirado na pista. Talvez eu estirado lá na outra pista. Dá pra perceber que minha voz tá uma bosta, né? Ontem veio um agravamento dessa minha gripinha, dessa minha irritação. E eu tô com a garganta bastante irritada. Enfim, o negócio tá bem feio lá no hemisfério norte. Semana que vem, a partir de segunda-feira, a temperatura agora vai aumentar. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. Teremos tempo bom, gostoso, calorzinho, tal. Bom no sentido de agradável no nosso dia a dia, né? Mas não bom no sentido de que precisa chover e tudo. Mas, ao que parece, inicialmente, segunda-feira está prevendo uma queda bem acentuada de temperatura. Segunda, terça. E chuva. Não chuva, né? Nessa época do ano, meu amigo. 5 minutos de chuva é comemorável. Enfim. Um caso horroroso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O jornal estava falando disso. Eu já tinha falado, acho que na segunda ou terça-feira, sobre isso. E uma menininha, uma garotinha, uma bebezinha de 3 meses foi internada no Salgado Filho, hospital lá do Rio de Janeiro. E ela foi internada com uma pura e simples bronquiolite. O Cauê tinha isso. É muito simples de tratar e de lidar.
Mas ela, no dia seguinte ao que foi internada, tinha que passar um dia em observação, ela já adquiriu pneumonia no hospital. Os pais, vendo a gravidade do assunto e a precariedade do lugar onde a menina estava internada, com o quarto cheio de mofo, isso é autoexplicativo, e pedindo que a menina não fosse tratada ali por conta das más condições ambientais e estruturais do lugar, acabou entrando na justiça e conseguindo liminares urgentes de transferência. Só que não faziam a transferência, eles conseguiram 2 liminares. E mesmo assim, o poder público não fazia a transferência da menina. Emily, o nome da menininha. Acontece que ontem, finalmente, conseguiram tirar a menininha de lá do Salgado Filho, colocaram numa maternidade de melhor qualidade. Só que a menina estava muito, o estado da pneumonia já estava muito avançado e ela morreu à noite. E a gente pensa, mano, como é que eu posso não pagar um absurdo de plano de saúde? Um plano de saúde que a cada vez que muda o meu plano de saúde, a qualidade cai, a rede credenciada cai, a quantidade de tratamentos que eu posso disponibilizar cai. Como é que eu posso confiar em alguma coisa nesse sentido? Então existe assim uma óbvia tranquilidade do ramo milionário que é o setor de saúde privada no Brasil, agravado por esse tipo de coisa, agravado por esse tipo de situação, que eu tenho certeza que ninguém fez por querer, por incompetência e irresponsabilidade mesmo, mas não por querer. E agora é mais uma estatística e uma menininha de 3 meses que entrou com uma simples e pura bronquiolite, que é um pouquinho a mais do que uma gripe, e não deixou o setor público vivo. Tentar pensar no que passa na cabeça desse pai, dessa mãe, dessa família, é simplesmente tentar sem sucesso uma revolta que não tem tamanho nem forma de medir. Enfim, o pai contou que nossa, o lugar onde a menina ficava, quando precisava de um exame de sangue, precisavam eles mesmos pegar a menina no colo e levar até outro andar, e para isso passavam, sem nenhuma esterilização, por outros setores, onde até senhores de idade estavam internados, convalescendo nos corredores do hospital. É claro que eu tenho completa convicção de que não há nenhum interesse público em melhorar muito isso aí.
É um círculo vicioso que abastece muita gente, inclusive o outro lado, o concorrente do poder público, que é a iniciativa privada. Mas é difícil de engolir uma situação desse naipe, dessa grandeza de agressão. Teu filho faleceu por uma falha simples, num tratamento medíocre, de um mal completamente controlável e curável. Mas, ao que parece, o brasileiro está entorpecido. Ele continua entorpecido. O gigante não acorda, meu amigo, e não há muita perspectiva de acordar. Os investimentos em educação, em cultura, em saber, eles estão diminuindo. Os investimentos em segurança pública estão diminuindo. Os investimentos em saneamento básico estão diminuindo. Estou falando de setores que tinham a necessidade de aumentar e muito os investimentos em seus setores. Mas ao contrário, eles não só não vão subir, como eles estão descendo. E aí, meu amigo, a qualidade vai cair. Você não tenha dúvida que a qualidade vai cair. Que qualidade? A qualidade da formação das pessoas, a qualidade do profissional que a próxima geração vai fornecer para ser os nossos substitutos. Por um lado, para mim, é bom, porque se eu me mantiver são, se eu me mantiver atualizado, eu não vou ter muita concorrência vinda de baixo. Por outro lado, eita, mas meu óculos da moto travou. Travou, não tá descendo. Que saco. Por outro lado, pro Cauê, vai ser péssimo. Embora eu já deixe isso muito claro, vamos pagar a escola para ele. Não vai ter jeito. Em 2020 será escola particular. Eu não tenho coragem de deixar meu filho no sistema público. Não tenho. Não tem como me convencer de alguma coisa muito próxima de algo com competência para ele ter vindo do sistema público. É primeiro grau, meu amigo. É primeiro grau. E como agora o primeiro ano começa aos 6 anos de idade, é para lá que ele vai. Então, o ano que vem, lá pro meio, mais ou menos nessa época, no ano que vem, a gente vai estar procurando, tentar ir atrás de alguma coisa para que ele estude. Tenha alguma diferenciação em relação a uma massa básica. Foi o que minha mãe conseguiu para nós. Ela sempre se esforçou muito para isso. E nós conseguimos, né? Não nos destacar, nós não somos melhores, mas ao menos nós somos relativamente competitivos. Os padrões que nós alcançamos são alcançáveis.
Mas... Pô, que saco, cara. Tem que arrumar isso, porque a volta, aquele solzinho do final da tarde é bem chato. Tem que mexer nisso agora. Quando parar lá eu vou ver. E é isso. É isso, tá, gente? Seguimos no nosso entorpecimento cultural. E seguimos com uma esperança que só pode ser abstrata. Só pode ser num sentido pejorativo da fé das pessoas. Solzão na minha cara. Como dizia Gabriel há mais de uma década atrás, Gabriel, o Pensador. Nome um pouco pretensioso, né? Mas enfim, ele tinha lá suas razões. Até quando você vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar porrada e ficar sem fazer nada? E, enfim, o que motivou o povo a fazer, a se manifestar, a sair na rua, só foi PT e Lula. O resto é só o resto, ao que parece, não tem importância. Senhorinha atravessando a rua, tá vendo uma reportagem sobre isso. Em breve, teremos mais idosos do que jovens. E essas estruturas, essas calçadas, essas travessias de pedestres não ajudam em nada. Não temos estrutura suficiente para aguentar isso. Mas, enfim, ao que parece, só quando acontecer, porque os nossos velhos do poder, eles são já muito privilegiados, então eles não se preocupam com isso. E sabe como que é, né? Velho é um cara chato. Olha, filho, eu espero muito ter te passado, conseguir te passar valores dignos, senso de justiça, civilidade, humanidade, bondade no coração. Eu espero mesmo ter conseguido te passar isso, porque se hoje, e com a perspectiva que eu tenho, estamos assim, com toda certeza a necessidade desse sentido humanista será maior. Talvez você esteja um pouco mais sozinho do que uma maioria de alienados, mas eu te garanto, filho, a cabeça livre, o pensamento livre e justo, ele nos deixa muito mais satisfeitos com a gente mesmo. E a gente satisfeito pode influenciar pessoas. A gente satisfeito tem disposição. A gente pode tentar jogar mais sementes para alguns lados. Esse mundo precisa de humanidade em todos os sentidos. Não precisa de separatismo. Não precisa de simplismo.
Esse mundo precisa de pessoas com coragem para olhar um problema completamente de todos os lados, para pensar numa solução que minimize os riscos para todos os lados. Não adianta eu aumentar o efetivo de policiais nas ruas se eu não aumentar a qualidade do serviço prestado por esses profissionais, se eu não aumentar a estrutura, não melhorar a estrutura para ele trabalhar e principalmente se eu não aumentar paralelamente a isso a capacidade do nosso sistema judiciário. Porque não adianta você prender com o sistema judiciário e carcerário defasado, você não consegue fazer nada com essa prisão. Nada. Nem tirar de circulação, nem regenerar, nem nada. Comece com o policial e termine com um programa de regeneração decente. Senão, é falácia, é simplismo, é tapa-buraco. Senão, o PCC, o Comando Vermelho, o Comando Amarelo, a linha não sei o que, vai sempre agradecer a manutenção da mão de obra proporcionada. Tá bom? Pensemos nisso como um exemplo. Beijo a todos. Até mais.